Oi minha gente, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Em 2023 eu prometo trazer vídeos semanalmente neste YouTube de meu Deus. É algo que eu precisava fazer há muito tempo, né gente? Pra quem não me conhece, não me segue, eu tô lá no Instagram já faz 2 anos e lá eu falo sobre relacionamentos, especificamente sobre casamentos cristãos. Me sigam no Instagram, me sigam no TikTok, se inscrevam aqui no meu canal, deixem o seu like aqui no meu vídeo. Depois de assistir, se você achar relevante, compartilhem aí com quem você acha que gostaria de acompanhar os meus conteúdos também, tá bom? Então, no vídeo de hoje eu vou trazer um assunto para vocês que é muito recorrente lá no meu Instagram e que as seguidoras sempre me pedem para falar um pouco mais detalhadamente sobre esse assunto. E o assunto de hoje é feminilidade. Um tanto quanto polêmico nos dias de hoje, porque a gente não pode falar que somos diferentes dos homens, né? Isso, afinal de contas, é opressor. Algo que eu não concordo hoje, mas que eu já concordei antigamente e demorei a abrir os meus olhos para a verdade. Então vamos lá. No princípio, Deus criou todas as coisas. Deus criou a terra, as águas, os animais, e o Senhor olhou para tudo aquilo e o que ele disse? Que aquilo era bom. Quando ele criou o homem, ele olhou para o homem e disse: não é bom que o homem esteja só. Vou criar para ele uma ajudadora idônea. E aí então o Senhor anestesiou Adão, tirou uma costela e fez Eva para complementá-lo, para fazer aquilo que ele não era capaz de fazer e para ser aquilo que ele não era capaz de ser. A ideia de Deus sobre a humanidade é que a gente se complementasse, não que a gente criasse uma guerra entre os sexos. E ali foi criado o primeiro relacionamento humano, criado por Deus, né? A celebração ali da união de um casamento. E o Senhor dizia que vocês se unam e sejam uma só carne. Deixem as suas famílias, deixe pai, deixe mãe, e os dois se unam e sejam uma só carne. O que a gente entende como um complemento. Sabe as metades da laranja? Ninguém fere a própria carne, o que significa que a gente jamais prejudicaria o nosso marido, porque também estaríamos ferindo a nós mesmas, né? Essa é a lógica, essa é a vontade de Deus. Que os nossos maridos, principalmente, jamais nos machuquem, porque eles estariam machucando a eles mesmos. E por que eu digo principalmente? Porque na Bíblia inteira a gente vê o quanto Deus pede para que os maridos sejam gentis com as esposas, que eles não traiam, que eles as tratem como o vaso mais frágil, que eles sejam protetores delas. Porque olha só, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, dando a vida por elas. Então o Senhor pede que eles nos dê a vida deles. Então assim, principalmente os homens, eu disse justamente porque é muito claro o quanto o homem tem que cuidar da mulher. E é muito claro também como a mulher faz diferença no andamento da família e da casa. Quando diz que a mulher sábia edifica o seu lar, que a mulher sábia será louvada pelos seus filhos, ou seja, quanto mais sábia você for, você vai colher bons frutos na criação dos seus filhos. A gente começa a ver as funções do homem e da mulher de maneira diferente. O homem foi feito para proteger, o homem foi feito para prover, para procriar. E a mulher foi feita para zelar da sua família, também para trabalhar, para empreender. A mulher de 31 de Provérbios é a descrição da mulher sábia, né, que a mãe do rei Lemuel fez a ele, como seria uma mulher sábia. Então a mulher sábia, primeiramente, ela levanta e cuida da sua família. Primeiro de tudo, ela vai lá, ela coloca a comida na mesa das crianças, se ela tiver empregada, ela dá a instrução para a empregada. Ela, primeiro de tudo, ela vai ver, deixa eu ver como que tá a ordem da minha casa. E ali ela cuida de tudo, ela não deixa faltar cobertor para as crianças, ela não deixa as crianças passar frio, passar fome, nada. Ela cuida de tudo bonitinho, ela dá ali atenção para sua casa e aí então ela vai fazer os seus negócios. Então a gente entende que a prioridade da mulher é zelar pelo lar. Além de tudo, nesse capítulo diz que as mulheres são generosas, né? Que as mulheres são zelosas. E isso é algo muito bonito que eu vejo na natureza feminina criada por Deus. Então, antigamente as mulheres já trabalhavam, elas tinham um trabalho complementar ao do homem, provavelmente, porque eles moravam em fazendas, né? E aí os homens iam lá, faziam os trabalhos braçalmente mais pesados e as mulheres ficavam com o lar para cuidar e também para fazer trabalhos que elas conseguiam fazer, como cozinhar, costurar e todas essas coisas. Simplesmente o Senhor deixou a função diferente para cada um, porque a nossa natureza é diferente, né? A nossa força física é diferente, a nossa mente é diferente. Tanto é que quando a gente deixa os filhos em casa e sai para trabalhar, as mulheres, a gente sofre, né? Principalmente quando eles são bebezinhos. Eu já passei por isso muito e eu lembro de sair para trabalhar chorando, porque
A minha função principal é zelar pela minha família. E quando eu coloco isso em segundo plano, isso me fere, por mais que eu não entenda o porquê. Não adianta eu querer que o homem seja igual. Por mais que o pai seja zeloso, e eles têm que ser, sim, zelosos, participar da criação das crianças, e o bom homem, ele vai fazer isso por amor à família, por amor a Deus, mas o homem jamais vai ter esse sentimento de sofrer por deixar os filhos para trabalhar. Isso é uma coisa nossa, da nossa natureza. Não é uma questão de opressão ou de desigualdade, injustiça. É uma questão da natureza. A natureza nos chama para a maternidade, a natureza nos chama para cuidar do nosso lar. O que não nos impede, mais uma vez eu vou dizer, de termos a nossa carreira. O que nós não podemos é ser carreiristas, o que significa colocar a carreira acima da nossa família. Isso vai nos prejudicar e nos sobrecarregar, que foi o que aconteceu comigo e me fez despertar para a importância de recuperar a feminilidade e a masculinidade e entender que o mundo implantou coisas na nossa cabeça que não fazem muito sentido. Quando as minhas filhas eram pequenas, eu trabalhava por muitas horas numa fábrica. Eu chegava a trabalhar 60 horas, na época eu morava na Inglaterra, agora eu tô morando na Itália. Então o estrangeiro tem essa, né, de trabalhar muito. Porém, eu não tinha necessidade de trabalhar, porque o meu marido já trabalhava e já supria a necessidade da casa. Eu trabalhava fora meramente para provar que eu conseguia trazer uma renda para casa. O que aconteceu foi que eu me sobrecarreguei, porque eu jamais consegui me desprender do meu lar. Então eu trabalhava todas aquelas horas e por mais que o meu marido fazia muito em casa também, a gente dividia as tarefas, a minha cabeça estava em casa, o meu coração estava em casa, então eu me sobrecarregava. Em 2 anos nessa vida louca, perdendo a primeira infância da minha filha, da qual me arrependo amargamente, porque daquele trabalho eu não colhi tantos frutos, mas eu tenho certeza que zelando pela minha família eu colheria muito mais. E após 2 anos nessa correria, eu sofri uma depressão muito profunda, um burnout, eu me sobrecarreguei e eu tive um esgotamento. Naquele período de depressão, o meu marido se anulou para cuidar de mim. Ele literalmente me amou como Cristo amou a igreja e anulou a vida dele por mim, ele vivia em função de mim enquanto eu estava depressiva, doente. Naquele momento eu me coloquei a refletir sobre muitas coisas e uma delas era a questão de eu querer trabalhar por uma questão de competição com meu marido. Eu queria mostrar que eu também poderia ganhar tanto quanto ele. E quando eu passei por essa situação, eu compreendi que a gente não tinha que competir, que a gente tinha que andar juntos, que a gente era literalmente uma só carne, que tava tudo bem a gente se complementar. E que eu poderia muito bem parar um pouco a minha carreira para cuidar das minhas filhas enquanto elas eram crianças e depois eu recuperava o tempo perdido, que nada seria mais valioso do que a minha família. Bom, esse foi só o meu primeiro start. E aí eu comecei a conhecer a palavra de Deus e comecei a entender o que Deus requeria de mim. Quando eu entendi a feminilidade bíblica e comecei a colocar em prática na minha vida, as coisas começaram a fluir, as engrenagens começaram a funcionar muito bem, porque tudo se encaixa quando você permite que o homem faça o seu papel e a mulher faz o papel dela, as coisas andam porque existe uma harmonia naquilo. E aí eu entendi o quanto era importante que eu cuidasse de mim, tanto da minha saúde mental quanto da minha saúde física, quanto da minha aparência, né? Eu comecei a entender da importância de zelar por mim, e ao zelar por mim, isso transpareceu na bondade pela minha família, então eu comecei a olhar mais por todos os detalhes da minha casa, desde uma mesa posta com carinho ali para receber a minha família para um jantar. A minha família, que eu digo, é meu marido e minhas filhas mesmo, gente. Todo dia colocar uma mesa bonitinha para a gente fazer uma refeição juntos, orar a Deus juntos, passar o maior tempo possível juntos, aproveitando cada momento com zelo, com amor, com carinho. E aí eu consegui compreender que a feminilidade era o maior poder que eu tinha nas mãos para fazer a minha família prosperar. E aí eu entendi a questão da mulher sábia edificar o seu lar. Porque enquanto eu estava lá gastando 60 horas da semana fora da minha casa, eu estava perdendo de estudar, de ler, de colocar em prática aquilo que eu poderia colocar para trazer mais dinheiro para casa, mesmo não trabalhando fora. Aí eu entendi finalmente que eu, sendo carreirista e deixando a minha família de lado, eu estava atrasando a bênção da minha família. Essa foi a minha experiência. Claro que houve épocas em que eu tive a necessidade de trabalhar fora e não tem problema nenhum em trabalhar fora, tá, gente? O maior problema
é a gente colocar a carreira acima dos filhos e da família. Ao compreender que eu precisava do meu marido, que eu precisava ser cuidada por ele, eu entendi todas as instruções da palavra de Deus aos homens, da importância deles cuidarem e zelarem da gente, de cuidar da gente como vaso mais frágil. Então, ter o amparo do meu marido naquele momento em que eu me senti tão frágil foi de extrema importância. O problema de hoje em dia, o que está acontecendo? As mulheres estão se masculinizando cada vez mais, elas dizem que não precisam da proteção de homem nenhum, elas lutam maiormente por carreiras do que por famílias. Elas estão sempre empeitando os homens, né, como se eles fossem inimigos. E aí ou os homens enfrentam as mulheres e aí começa uma briga, porque a gente vê muito isso acontecer, ou eles tomam o lugar das mulheres e começam a ser frágeis e femininos. Quando esse homem precisa defender, quando ele precisa proteger, ele não vai fazer porque ele está cada vez mais frágil. E isso vai fazendo com que cada vez mais as famílias vão se destruindo. Os homens estão cada vez mais sensíveis, as mulheres estão cada vez mais sobrecarregadas e as pessoas juram que essa revolução foi muito boa para a humanidade. Uma coisa muito simples que eu aprendi é que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Quando a gente tenta mudar, desanda. Outra coisa que eu aprendi também é que a Bíblia é um manual de vida. Tudo o que você precisa saber está escrito nela. Então, o meu intuito com esse vídeo é trazer uma mensagem para vocês que eu gostaria de ter ouvido há anos atrás. Zelar do teu lar não te faz inferior a ninguém. Priorizar a tua casa não te faz inferior a ninguém. Você não vai precisar deixar de ter uma carreira para priorizar a tua família. Mas nunca coloque nada acima da importância do seu casamento e da sua família. Porque no seu último suspiro, eu tenho certeza que você não vai se lembrar das horas trabalhadas. E sim do sorriso do teu filho, do abraço do teu marido, da paz na tua casa, das férias maravilhosas que vocês passaram juntos, da gentileza que você dispensou para as pessoas, da generosidade que você teve. Então não tenha medo de resgatar a sua feminilidade, eu tenho certeza que só vai beneficiar a sua casa, que o seu marido vai perceber a diferença, que ele também vai sentir uma necessidade imensa de evoluir como homem e que as coisas vão começar a se encaixar novamente na sua casa. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês não me seguem lá no Instagram, eu posto conteúdo diários lá, vão me seguir. Me sigam também no TikTok, lá eu mostro um pouquinho da minha rotina aqui com a minha família na Itália. E se inscrevam aqui no meu canal, deixem o like de vocês, comentem, compartilhem esse vídeo com alguém que possa se beneficiar também desse conteúdo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!